amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Estamos aqui com o nosso querido amigo Nadir Júnior. Obrigado, Nadir, por aceitar o nosso convite. O Nadir falará sobre família, a arte da vivência e convivência. Então vamos fazer a nossa oração inicial, vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações e nossas mentes. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, que possamos sintonizar as nossas mentes, os nossos pensamentos e corações com os nossos mentores espirituais. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Nadir. Muito obrigado. Toda vez que a gente fala de família, que a gente fala da arte da vivência, da convivência, é uma página em construção, porque todos nós estamos nessa romagem, todas nós estamos nessa construção coletiva. Para iniciar a nossa reflexão desta noite, eu vou trazer 2 pontos muito interessantes de um poeta um tanto quanto contemporâneo nosso e outro filósofo um pouquinho mais anterior às nossas vivências e convivências, né? Então eu trago aqui do Mário Quintana, poeta, jornalista, escritor, que ele nos diz o seguinte: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. E se nós dermos a palavra a todos nós, todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento, todos já estamos refletindo nas questões que temos no dia a dia, que nós temos nas vivências com a família. E refletindo sobre as questões e pensando, às vezes, nas relações um pouco, às vezes, atritivas, dificultosas que nós temos, mas que nós vamos refletir nessa noite. E nós podemos trazer também o Hermann Hesse, que ele nos faz um convite de um entendimento bem interessante, que ele fala: encontrar em cada pessoa as características que a diferenciam dos outros é conhecê-la. Então, todas as vezes conseguimos identificar algumas características nas pessoas e elas identificam na gente também, nós estamos conhecendo ela e vivenciando e convivendo com ela. Porém, eu faço um convite. Vamos olhar essa característica pelo olhar do espírito imortal e não como nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no Terra a Terra, quando Kardec reflete sobre a questão de Sócrates e Platão, ou quando nós vamos encontrar também no capítulo 5 dos Bem-aventurados Aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Sanson, um membro da Sociedade Espírita Parisiense, que dá o seu depoimento no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que ele também nos convida a essa reflexão que muitas vezes nós falamos do terra a terra. E nós queremos trazer o olhar do espírito imortal nessa temática família, a arte da vivência e da convivência. Nesse aspecto, primeiro vamos pensar quem são os nossos filhos? Quem são esses pequenos que vêm até nós, embrulhado nesse pequeno embrulho, nesse pequeno corpinho que traz a questão muito da inocência da infância, mas que nós precisamos refletir um pouco. E para isso, nós trazemos o livro Lázaro Redivivo. Lá, o livro pelo Espírito Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 49, ele fala da preparação para a família, a preparação familiar, desculpe. E ele traz 2 perguntas que eu gostaria que norteasse os nossos pensamentos e as nossas reflexões nesse momento, que ele diz: constituiria ato casual da natureza a reunião de 2 criaturas convertidas em pai e mãe de diversos seres? Mera eventualidade, o erguimento de um berço enfeitado de flores? E aí nós precisamos refletir: quem são eles que vêm através de nós? Não podemos esquecer que quando nasce uma criança,
também nasce um pai e uma mãe. E nessa reflexão, lança características totalmente diferentes, diferentes do sacerdócio puramente tradicional, que vê que a criança, que o espírito é formado no momento do nascimento da criança. E nós, a reflexão, à luz da doutrina espírita, refletimos que esses espíritos são espíritos já experimentados, já com as suas características e não nasceram no momento do nascimento, ou não foram criados por Deus no momento do nascimento. Nessa reflexão, nós trazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, que nós podemos ter também algumas reflexões sobre a família no capítulo 14, mas nós trazemos aqui o capítulo 4, usando a tradução de Guilom Ribeiro, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Nós tiramos um fragmento do item 18 e do item 19, quando Kardec reflete para a gente. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A união e a afeição que existem entre as pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que os aproxima. Então, aquele grupo familiar, eles são formados por espíritos simpáticos que trazem as suas afinidades boas ou dificultosas. Então, essas afinidades, esses espíritos se buscam no plano espiritual para que a gente possa estar juntos. Nesse aspecto, agora sim, nós completamos o raciocínio do irmão X no livro Lázaro Redivivo, que ele reflete de forma muito interessante para a gente, dizendo: os filhos não são almas criadas no instante do nascimento, conforme as afirmativas do sacerdócio organizado. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outro tempo. O Instituto Família é cadinho sublime de purificação e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Nessa forma, nós precisamos compreender que nós formamos esses grupos familiares pelos processos de afinidade, pelos processos de necessidade e principalmente de afinidade. Muitas vezes podemos ter entre nós aqueles espíritos que são um pouco antipáticos e dificultosos a nós. Porém, nesse aspecto, precisamos ampliar esse entendimento. Por isso, nós construímos a questão da família, para que nós entendamos a questão da convivência, que nós trazemos conosco essas questões que nós vivemos e convivemos na família. Então, nesse aspecto, nós precisamos refletir. E Joana de Ângeles nos traz subsídios muito robustos para que a gente possa refletir nessa questão da família e essa questão que nós vivenciamos de tanta semelhança psicológica entre muitos que estão nesse grupo familiar. Então, lá no livro da editora Leal, O Ser Consciente, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 3, o homem psicológico maduro, ela nos diz: todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente que merecem.
as cargas de genes e cromossomos, as condições psicossociais e econômicas formam o quadro dos processos de burilamento moral e espiritual, resultantes da reencarnação, caudeadora dos dispositivos individuais para a evolução. A maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito de sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. E aqui, Joana de Ângeles, o Espírito, nos faz refletir de forma muito sublime, porque muito se fala que nós estamos na família que merecemos. Na realidade, nós estamos na família que necessitamos para o nosso aprimoramento moral, para o nosso processo evolutivo. Então, por isso que muitas vezes as questões que nós vivenciamos, dificultosas ou felizes, são necessárias. Mas o curso que nós temos para a nossa evolução, ainda pelas nossas dificuldades, ainda por nossa carência de entendimento de alguns aspectos, ainda se torna um pouco dificultoso e acidentado. Acidentado por nossas escolhas, acidentados, às vezes, por defesa instintiva ou pelo ego muito exacerbado do amor próprio acima do amor ao outro. E também o Espírito Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar agora, lá no capítulo que ela coloca como seria a introdução desse livro. Ela já nos faz refletir no quadro familiar e a questão da convivência, quando ela diz: o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para libertá-los e sublimar-se. Então, aqui nós precisamos compreender que, através da pluralidade das existências, através da reencarnação, da possibilidade de retornarmos aqui na carne, como Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 3, na conversa de Jesus e Nicodemos, lá no versículo 8, quando ele diz: o Espírito sopra onde quer, sem saber para onde vai, sem saber de onde vem e para onde vai. Assim é todo espírito que nasce na carne. Então, um dia saberemos por que nós trazemos essa questão, e a constituição da família é necessário para a entrada nesse orbe. O próprio Cristo teve a entrada nesse orbe, ao qual nós estamos de expiação e provas, num processo de transição, também pela constituição da família, pela formação da família de Maria e José. Como todos nós precisamos, é estruturalmente necessário para nós. Porém, a convivência, a arte de estarmos num lar, vivenciando as experiências com os nossos, com aqueles que estão próximos a nós, são situações necessárias para esse aprimoramento e esse burilamento, mas nem sempre essa convivência é feliz. E por isso, trazendo uma reflexão agora do Espírito Emmanuel, falando dessa questão, e por isso nós colocamos a arte de viver e de conviver, porque nós coexistimos, né? Nós precisamos dos nossos irmãos, e que o próprio Emmanuel reflete numa fala através de Chico Xavier. Nós vamos encontrar isso no livro de Carlos Barcelli, no Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, quando ele reflete e diz: Emmanuel, o Espírito, através de Chico Xavier, nós não viemos aqui para ser amados, nós estamos aqui para aprender a amar. Então, essa relação com o outro nos faz esse aprendizado
de amar. E por isso Emmanuel também amplia esse entendimento da vivência e da convivência quando nós pegamos o livro Amanhece, da editora GEM, por Espírito Diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo Desuniões nos grupos, aversões renascentes, Espírito Emmanuel nos diz: problema difícil na experiência humana, que unicamente o amor consegue resolver. O antagonismo, quando surge entre os que foram chamados a viver sobre o mesmo teto ou na mesma equipe familiar. A convivência induzida pelas tarefas em comum ou pelas obrigações do parentesco é a escola de reajustamento em cujo círculo de lições solicitastes a própria internação antes do berço terrestre. Então, nesse dito planejamento familiar, que nós vamos encontrar isso muito claramente no livro Consolador, nas questões em que Emmanuel reflete sobre isso, nós podemos encontrar isso nos livros de André Luiz, sobretudo, principalmente nos Mensageiros da Luz, quando ele reflete sobre a questão da reencarnação de Segismundo, que ele está ali desde o processo de trabalho do casal quando se enamora, para a formação daquele gameta necessário com as condições que ele precisava, nós trazemos esses planejamentos. Então, as tarefas que nós temos nesse parentesco, nessa escola de reajustamento chamada família, muitas vezes as questões de afinidades ou antagonismos que nós temos nas vivências, nas dificuldades que às vezes enfrentamos uns com os outros, são situações necessárias e solicitadas por nós mesmos, para que nós possamos evoluir, transcender e um dia sermos espíritos crísticos ao auxílio dos demais, nesse processo da fraternidade, que todos nós somos convidados a nos desenvolver e que muitas vezes o que fazemos é infantilmente a trazer esse projeto divino, que é a sublimação, é o desenvolvimento, é nós, como diz o Cristo, brilharmos a nossa luz. Mas muitas vezes essas convivências, seja no ciclo familiar consanguíneo ou por afinidade, porque hoje nós temos várias constituições de famílias, não simplesmente as tradicionais, ou aqueles que escolheram não formar a sua família, mas pertencer a um grupo familiar. Eles têm e nós temos as nossas convivências, as nossas dificuldades no círculo menor da família ou círculo maior. Por isso que Emmanuel reflete no livro Consolador, como eu quero ser servidor de muitos se eu não consigo servir 5, 6 ou 10 pessoas de um grupo de família. Então, essas convivências, essas dificuldades são processos necessários, processos de desenvolvimento, de burilamento, de autoconhecimento e autodescobrimento, que muitas vezes nos colocamos nessa questão. Já lá no livro Estante da Vida, o Espírito Irmão X, novamente sendo psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 15, no capítulo 25, A Cura, ele nos traz uma reflexão muito importante, porque muitas vezes, a hora que nós visualizamos essas questões vividas na família, as dificuldades ou as felicidades, muitas vezes por questões milagreiras, por falas que resolvem tudo, falas às vezes motivacionais, mas não na reflexão do espírito imortal, vai dizer para a gente, não, isso é normal, isso é natural. Ou nós vamos afastar essas pessoas, porém afastá-las, tirá-las do nosso convívio, vai solucionar o problema? Por isso que no capítulo A Cura, capítulo 25 do livro Estante da Vida, Irmão X
faz uma reflexão muito interessante quando nós nos encontramos nessa questão da vivência e da convivência. Quando ele diz, o homem doente diz, anseio por melhoras, estou arrasado de corpo e cercado por inimigos. O fornecedor de milagres diria, porei teus adversários na cadeia, para que te devolvam a paz. Mas o mensageiro do evangelho vai nos dizer, Deus usa o tempo e não a violência. Inimigos, não transformados em amigos, um dia voltarão. O fornecedor de milagres vai dizer bobagem. Por que razão estará uma pessoa condenada à presença de desafetos quando pode arredá-los? O mensageiro do evangelho diria, adversários são instrutores. Habituando-se a suportá-los na convivência, seguiremos, por fim, na estrada de luz que o Senhor nos traçou ao recomendar-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nesse processo dessa reflexão muito interessante que o irmão X, pseudônimo adotado por Humberto de Campos por um período na psicografia de Chico Xavier, nos faz uma reflexão muito importante. E muitas vezes nós precisamos entender que é nesse contato, é nessa visualização de nós mesmos, é no processo em que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, questão 919, quando Kardec questiona como pode o homem melhorar-se, e os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo, usando as minhas próprias palavras. E na subquestão da 919 a 919A, quando Kardec fala que conhece todas as características dessa máxima, mas queria um meio prático, eles trazem Santo Agostinho. E Santo Agostinho nos faz refletir no olhar para nós mesmos, refletir sobre as nossas próprias características e as nossas próprias dificuldades. Quando ele diz, fazei quando eu fazia, quando eu estava na terra, todo dia passava em revista, ou seja, todo dia, ao deitar, ele refletia se as pessoas tinham mas a reclamar ou se alegrar com as atitudes dele. E nós precisamos rever também nossas atitudes e deixar essa questão de, muitas vezes, refletir que nós estamos corretos, que as questões são da forma que estão sendo colocadas, nós precisamos refletir se nós estamos contribuindo nesse processo da relação com o outro. Se nossas dificuldades também não são postas por nós mesmos. E muitas vezes nós pensamos na questão da caridade, como entendia Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, ser bom para com todos. Indulgência para com as dificuldades do outro, porque muitas vezes o outro está sendo indulgente para com as nossas dificuldades também. E nessa relação de entendimento, de paciência, de compreensão em um momento, porque nós também seremos compreendidos em outros momentos, faz parte do processo da caridade. E por último, mas não menos importante, o perdão das ofensas. E nós precisamos perdoar as questões dificultosas trazidas nesse processo de convivência que nós temos. E por isso, trazendo agora o Espírito Bezerra de Menezes, que nós vamos encontrar no livro da editora Didier, A Coragem da Fé. Bezerra de Menezes, sendo psicografado por Carlos Barcelli, no capítulo 39, o esquecimento do passado, ele nos faz compreender melhor essas dificuldades que nós vivenciamos em família, quando ele diz, em contato com os outros, notadamente com aqueles de nossa convivência mais estreita, os vossos reais valores vêm à tona, possibilitando-vos
a identificação clara dos pontos vulneráveis da personalidade, sobre as quais devereis concentrar os vossos esforços de corrigenda. Os companheiros com os quais vos compromissastes mais seriamente acionam em vós os mecanismos psicológicos a fornecer-vos exata noção dos vossos desacertos de antanho, sem que, para tanto, tenhais necessidade de provocar o despertar de vossas reminiscências. Na vivência espírita do Evangelho, a chamada terapia de vidas passadas acontece naturalmente, sem que se vos torne indispensável a revelação, em detalhes, do que vos precipitou a queda. Então, nesse processo de convívio e contato com o outro, a reflexão espírita do Evangelho nos faz compreender que nós estamos num processo psicológico de corrigenda, muitas vezes conhecendo uns aos outros, nos colocando diante de espelhos, como hoje é muito comum as pessoas falar, né? Dentro do meio espírita, as pessoas gratiluz, né? Que falam manso e tudo. No entanto, aqueles que convivem diariamente com a gente, que estão no nosso dia a dia, na nossa vivência, gerando essa convivência, ele nos conhece. Como a reflexão de Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala: quando eu era criança, agia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, me vejo diante do espelho. E muitas vezes a convivência com os nossos mais íntimos traz essa vivência diante do espelho, nos provocando essa maturidade psicológica, essa reflexão que precisamos ter. E por isso, pensando nessas interconexões, nesse processo que estamos juntos, muitas vezes, para nos completar, por essa completude, por essa necessidade de estarmos evoluindo pelas nossas semelhanças psicológicas, Emmanuel, novamente, trazendo agora o livro Estude Viva, que é um espírito psicografado a duas mãos, Chico Xavier e Valdo Vieira, um psicografando Chico Xavier, psicografando Emmanuel, e Valdo Vieira psicografando André Luiz. Ele traz uma reflexão muito interessante a nós todos, quando diz: alguém permitirá dizer que se somos livres, nada temos a ver com as experiências do próximo. Estamos concordantes com o semelhante assertiva no tocante a viver, de vez que todos dispomos de independência nas escolhas e ações da existência, das quais fornecemos contas respectivas ante a vida maior. Contudo, em matéria de conviver, coexistimos na interdependência, em que necessitamos do amparo uns dos outros para sustentar o bem de todos. Então, se nós queremos fazer o bem, nós somos favoráveis daquele que diz: eu sou um ser único, individual, e tenho o meu livre-arbítrio, de fato. Porém, nós estamos dentro da necessidade de desenvolver esse amor, aprender a amar, aprender a ser fraterno, a convivência através da coexistência e da interdependência que nós temos uns dos outros, faz esse processo de burilamento, em que nós necessitamos, para que nós possamos transcender. Por mais que eu ame, por mais que eu queira bem o meu irmão, as dívidas são individuais e intransferíveis, mas nós podemos ser fraternos, cooperativos e auxiliar uns aos outros dentro das nossas próprias dificuldades. E já encaminhando para a reflexão que nós precisamos ter uns dos outros, precisamos refletir no seguinte:
Cada um de nós traz consigo características únicas, mas nós podemos ser aquela criança ferida. Por isso que lá no livro Em Busca da Verdade, o espírito de Joana de Ângeles reflete no capítulo 5, Conviver e Ser, quando ela diz: todos os indivíduos conduzem no seu inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Essa criança ferida é o ser humano perdido no deserto ou na casa, que necessita ser varrida a fim de retirar as camadas de ressentimento que impedem a claridade da razão do discernimento. Aqui ela traz a reflexão da parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. E nós precisamos auxiliar esse único que às vezes está perdido, ou buscar limpar as nossas questões pessoais para buscar essa dracma perdida. Mediante a reflexão e a psicoterapia equilibrada, a criança ferida liberta o adulto encarcerado. Se pode desenvolver e ocorrer uma integração entre a sombra e o ego, proporcionando alegrias inenarráveis ao self, que aspira à perfeição, à perfeita junção das duas fissuras da psique. Jesus conhecia essa ocorrência, identificava os opositores internos e, por isso, trabalhava com as melhores ferramentas da bondade e da compaixão, que lhe constituíam recursos psicoterapêuticos para oferecer à massa dos sofredores e, ao mesmo tempo, dos adversários soazes, que o não conseguiam perturbar. Então, para o outro não conseguir nos desestruturar, nos desequilibrar, precisamos cuidar da nossa criança ferida, mas não esquecer que o outro também tem o seu processo de criança ferida, com as suas dificuldades, com os seus processos internos que não podemos esquecer. E nesse sentido, nós trazemos do livro da editora Paulus, A Arte de Conviver, um olhar inclusivo, lá no capítulo 4, o espelho para conhecer-nos, para refletir, a espiritualidade ilumina o caminho, eu trago duas reflexões muito diretas para que a gente possa refletir aqui juntos. Para refletir, evitar um mau vínculo com os outros, manter-se livre é o primeiro passo para despertar. Quando crê que as coisas devem mudar para ser feliz, quando crê que são os outros que causam sua felicidade, na verdade, é de você que depende ter uma vida diferente. De você depende olhar o espelho e ser livre, e a partir do aprender a ver a realidade. Talvez, então, você compreenda o significado da frase proferida pelo Senhor: a verdade vos libertará. Então, conhecer a nós mesmos, olhar os processos que precisamos corrigir em nós, nesse ato de convivência com o outro, é muitas vezes conhecer a verdade, e ela vai nos libertar. A espiritualidade iluminada, a espiritualidade ilumina-nos o caminho. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona obtém compaixão. Nós podemos encontrar isso em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. E para concluir a nossa fala, eu trago uma reflexão de Emmanuel, que nós podemos encontrar no livro Religião dos Espíritos, lição 65, Reencarnação e Progresso, para que nós possamos voltar aos nossos lares e refletir nisso que Emmanuel nos coloca. O mundo é assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil ao qual pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam
explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E Jesus, o nosso Divino Mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Um abraço fraterno a todos. Espero que nossas reflexões tenham ajudado um pouco a entender esse processo que vivemos em família. Muito obrigado. Muito obrigado, Nadir. Nossa família, né, nossa primeira instância social, que possamos compreender mais os nossos familiares, que possamos amar mais aqueles familiares que são difíceis, né? E colocar a mão na consciência, porque por que não também nós não podemos ser aquele familiar mais difícil, né? Muitas vezes a gente só acaba apontando para o outro, esquecendo de se autoanalisar, né? Então, que possamos ter empatia para com os nossos semelhantes, né, os mais próximos que caminham conosco nessa reencarnação. Muito obrigada, Nadir. Vamos fazer a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade da noite de hoje, de compreendermos um pouquinho mais sobre os nossos laços familiares, não esquecendo que nós escolhemos os nossos companheiros de jornada da nossa família para melhor aprendermos e caminharmos na nossa jornada evolutiva, que possamos ter mais amor, mais compaixão, paciência, harmonia e união. Obrigada mais uma vez, amado Mestre. Obrigada também aos nossos benfeitores espirituais que nos acompanham nessa jornada. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Mais uma vez, obrigada, Nadir, e a todos. Obrigada pela companhia e até a próxima quinta.